Bom, nesse vídeo nós vamos tratar de um assunto que ele está diretamente relacionado com a atuação comercial, com as vendas, especialmente em negócios que se chama B2B, que são negócios de empresas para empresas, vendas de uma distribuidora, de uma fábrica, para clientes, para lojas, não consumidor final. Estamos falando de relação entre negócios e negócios. E ela é uma situação criada por uma regra tributária que existe, e aqui eu não vou entrar no mérito se é uma regra tributária justa ou injusta, se isso está bem para o país, não está, se é caótico, se não é. O fato é que ela existe e ela afeta diretamente a competição entre empresas que estão localizadas em estados distintos. Vamos entrar aqui no assunto, vamos tentar entender. Nós não vamos entrar de forma muito aprofundada, existem até outros vídeos aí na web que vão tratar esse assunto melhor, com mais detalhes. Aqui a gente vai fazer uma breve introdução para começar a compreender o assunto. Esse nosso treinamento vai falar sobre o diferencial de alíquota de ICMS. A gente vai focar nos produtos importados e ele vai ter um caráter essencialmente comercial. Nós estaremos pensando naquele vendedor, nas empresas que tem que negociar produto, ou seja, ele não tem caráter técnico. Primeira coisa que nós vamos falar é sobre a composição de preço. E talvez aqui seja chovendo molhado para vocês, mas também não nos custa abordar isso porque vai ser a base do nosso treinamento. Como é que eu chego no preço final de um produto, que é aquele preço que eu vou oferecer para o meu cliente? Eu vou calcular todos os custos que eu tenho. Aqui nos meus custos estão a matéria-prima, está a mão de obra, está a energia elétrica, isso é tudo aquilo que eu preciso para poder colocar o produto na rua e vender. Isso é o meu custo. Depois eu adiciono a margem de lucro que a empresa espera, que é aquele valor que vai remunerar depois os sócios, que vai remunerar o investimento que a empresa faz. E por fim, ainda na composição de preço, eu tenho aqueles impostos que incidem sobre a venda. Ou seja, aquilo que do meu preço de venda vai ser destinado depois para o governo a título de imposto. Nesse treinamento nós vamos ter que nos focar bastante aqui no imposto sobre a venda, porque vocês vão ver que é ele que determina bastante esse diferencial de alíquota que nós falamos. Falar rapidamente sobre o ICMS, ele é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ou seja, todas as vezes que eu tenho uma mercadoria que ela sai de um ponto A para um ponto B, de um fornecedor para um cliente, vai incidir o imposto sobre ela, porque isso é uma circulação de mercadorias. A alíquota, o percentual do imposto, a alíquota do ICMS, ela é determinada por cada estado. Cada estado do Brasil tem autonomia para decidir o quanto que vai querer cobrar de ICMS nos produtos. E essa alíquota ela varia de produto para produto. De maneira geral, o que acontece? O estado escolhe alguns produtos e estabelece alíquotas diferenciadas. Então, na gasolina ele vai estabelecer uma alíquota X, no cigarro ele estabelece outra, na energia elétrica ele estabelece outra, e aí ele diz, olha, aí existe uma alíquota geral para todos os outros produtos. Então vamos imaginar um determinado caso aqui, dentro de um estado A, que pode ser um estado qualquer, eu tenho essa situação bastante comum, imaginar aqui uma distribuidora que vende bola. Essa distribuidora vende dentro do estado para lojas, para negócios, para qualquer tipo de revenda de material. Essa bola vai ter o preço composto da forma como nós falamos ali atrás. Tem o custo da bola, o custo de toda a operação da distribuição, tem a margem de lucro que essa empresa espera receber, e aí no preço ela vai embutir o imposto que ela vai ter que pagar toda vez que ela vender uma bola. Façamos um rápido exemplo aqui de uma negociação, de uma composição de preço naquilo que a gente está chamando de operação interna, ou seja, aquela venda que acontece dentro do estado. Supor que o custo de uma bola é de R$ 72 para a empresa, novamente, aqui dentro de custo estão todos os custos da empresa, mão de obra, marketing, o custo da diretoria, custo comercial, tudo está aqui dentro desses R$ 72. A empresa, ao vender uma bola, espera receber R$ 10 de margem de lucro. Aquilo que ela quer colocar no bolso como remuneração por todo o investimento que ela tem. E aí, adicionalmente esses dois itens, existe o ICMS, que ele é 18%,
numa operação interna. Esse 18% eu coloquei aqui porque ele é um percentual bastante comum de você encontrar nos estados, aquela alíquota geral, a alíquota que vale para qualquer produto. Ele pode variar de 18 para 17, mas o 18 é bastante comum. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná aplicam essa alíquota aqui de 18%. Se eu pegar esse 18%, aí tem também a metodologia do cálculo do ICMS, que eu não vou entrar aqui como é que se calcula, vai ter que o imposto é R$18. Somando-se esses três itens, eu tenho R$100, preço final da bola. Ou seja, se você é um vendedor que trabalha para essa distribuidora aqui, você vai receber uma tabela de preço e a tua bola vai custar R$100. Na operação interestadual, tem uma mudança de figura que é muito importante, que vocês lembram que quando nós estávamos falando do ICMS dentro do Estado, quem tinha autonomia para determinar a alíquota do ICMS era o próprio Estado. Porém, quando eu tenho mais de um Estado envolvido, aí já entra uma nova figura, que é o Senado Federal, que é, como vocês sabem, o senador ele é representante dos Estados, então nada mais é do que essa congregação dos Estados é o Senado Federal. E o Senado Federal fez uma determinação, já há algum tempo, de ele diferenciou os produtos. Ele disse que os produtos nacionais vão ter uma alíquota de 7 ou 12%. Existe uma tabela que regula isso, não é nada muito complicado, que ela vai variar de acordo com a origem e destino. Aí vai determinar se é 7 ou 12%. Não vamos entrar no mérito, porque o foco aqui é o produto importado. O produto importado, desde 2013, recebeu essa diferenciação de alíquota. Ele saiu daquela tabela, em que era 7 ou 12, e passou para uma tabela especial que é 4%, no intuito de acabar com a guerra fiscal que existia entre os estados, aqueles estados que tinham porto e que ofereciam incentivos fiscais. O Senado Federal fez essa determinação aqui. Mas vamos olhar que ele criou um certo problema. Na operação interestadual, essa loja aqui não está mais comprando aquele distribuidor que estava dentro do estado dele. Essa loja passa a comprar de um distribuidor que está fora do estado. Nessa situação aqui, o meu cálculo de custo de produto ele tem uma mudança muito significativa. Notem que a estrutura é a mesma, eu tenho o custo do meu material, que envolve todos os demais custos, R$ 72,00. A empresa continua tendo a margem de lucro dela de 10, só que o ICM mudou. Vocês lembram que o ICM que nós utilizamos lá atrás era o 18, que era um ICM real, com uma pequena variação, em alguns casos 17, mas não foge daquilo ali. Já no produto importado, o ICM é 4%. Ou seja, nessa venda aqui dessa bola, o ICMS é de R$ 3,42. Quando eu somo esses três elementos, olha quanto que fica o meu preço de venda. Ou seja, você vendedor dessa distribuidora, quando vai vender essa bola para fora do estado onde está essa distribuidora, o teu preço de venda é de R$ 85,42. Olhem o comparativo que nós temos aqui. Estamos falando do mesmo produto, estamos falando de um mesmo cliente. O que mudou foi que essa distribuidora, ora ela está no mesmo estado do cliente e ora ela está em outro estado. Olha aqui, ó. Se ela está no mesmo estado do cliente, o que se configura como uma operação interna, o ICMS é de 18%. Sendo o ICMS de 18%, o preço final é de R$ 100. Porém, se essa distribuidora não está no mesmo estado que o cliente, o preço de venda é R$ 85,42. Vimos até agora como é que é o funcionamento, o cálculo do preço de venda numa operação interna, aquela venda que acontece dentro do estado. Agora nós vamos passar para a segunda etapa, que é identificar como que é o cálculo do preço quando é uma operação entre estados, de um estado para outro. Vamos olhar. Veja o problemaço que isso aqui gerou. Porque eu tenho a loja que tem a opção de comprar de dois distribuidores a mesma bola. Ele pode comprar de um distribuidor que está dentro do estado dele e ele pode comprar a bola de um distribuidor que está fora do estado. Se ele for comprar desse distribuidor que está aqui dentro do estado,
ele vai pagar R$100 porque o ICMS é 18 na operação interna. Se ele for comprar a bola do distribuidor que está em outro estado, sendo o ICMS 4%, o preço que ele vai pagar é R$ 85,42. Agora imagina se você, como vendedor, que argumento que você consegue utilizar para vender exatamente o mesmo produto com R$15 de diferença. É muita coisa. É aí que vai nascer o diferencial de alíquota. O diferencial de alíquota, também chamado de imposto de fronteira, já vamos ver por quê, ele é uma cobrança que é feita pelo estado de destino e ele vai cobrar a diferença da alíquota interna para a alíquota interestadual. Vamos fazer um exemplo para vocês entenderem. Voltamos ao mesmo caso. Essa loja que está comprando, que tem a opção de comprar do distribuidor dentro do estado ou comprar do distribuidor fora do estado. Já vimos que os preços de venda deles são muito diferentes. O preço de venda dessa empresa dentro do estado é R$100. O preço de venda dessa empresa fora do estado é R$85. Aí os estados começaram a cobrar o que nós falamos de diferencial da alíquota. Qual que é a alíquota do produto dentro do estado? 18%. Quanto que é a alíquota do produto vindo de outro estado? É 4%. A diferença entre eles é 14%. Portanto, quando essa mercadoria entra no estado B, é por isso que se chama também de imposto de fronteira, quando ela cruza a fronteira e entra no estado B, esse estado B vai dizer assim, me paguem a diferença da alíquota de 14%. Portanto, aquele produto que lá atrás, lá no fornecedor, estava custando R$ 85,42, quando ele entra no estado, ele tem esse adicional de R$ 11,96, que é os 14% sobre o preço de venda. Notem que o custo final para essa loja aumentou significativamente. Já não é mais R$ 85, mas sim R$ 97. Aí nós estamos numa diferença muito mais próxima. Aqui uma boa argumentação comercial é suficiente, porque eu tenho o produto sendo entregue muito mais rápido, esse cara precisa fazer menos estoque, eu posso argumentar com todos os serviços que a minha empresa pode prestar, portanto aqui entramos numa diferença muito mais racional. Reforço aqui uma coisa que me parece muito importante, nós não estamos falando de produtos diferentes, nós não estamos falando de margem de lucro diferente. Lembrem ali, as duas empresas estão ganhando exatamente a mesma coisa. A diferença de preço se está justificando somente por causa do imposto. Isso é muito importante a gente ter claro. Agora vamos para algumas perguntas que podem ter surgido que eu acho que são muito importantes. É difícil aqui dar uma resposta geral, porque isso depende de cada estado, mas falando nos estados, por exemplo, em que eu conheço por atuar, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, existe uma regra que as empresas que são obrigadas a recolher esse diferencial da alíquota são as empresas que estão enquadradas no Simples Nacional. Vocês sabem, Simples Nacional é esse regime tributário de imposto simplificado. Então essas empresas sim são obrigadas a pagar. As empresas de lucro real e presumido normalmente não são, porque aí elas entram numa outra lógica, que é uma lógica de crédito e débito de imposto, que nós não vamos entrar no assunto aqui. Mas então, como um norte para a gente, as empresas do Simples são obrigadas a pagar. O responsável pelo recolhimento do imposto, quem tem que ir lá na Receita Estadual e pagar isso, é a empresa que está comprando, é o destinatário da mercadoria. Portanto, esse diferencial de alíquota nunca vai estar na lista de preço do fornecedor, porque o responsável é o adquirente, é quem está comprando. É esse adquirente que tem que falar lá com o contador dele e o contador dele vai emitir a guia para ele fazer o pagamento. Muito importante notar, eu já vi casos assim, algumas vezes a empresa que está comprando está pagando o diferencial da alíquota e nem se deu conta, porque o contador emite lá uma guia e coloca junto com as outras, a empresa paga e não percebe.
Então atentem isso, lembrem o cliente de vocês para ele falar com o contador dele para ver sobre o diferencial da alíquota. A regra é assim, é sempre a diferença entre o imposto interno, a alíquota de imposto interno daquele estado e a alíquota em que ele vem do estado que está mandando a mercadoria. No nosso caso, nós utilizamos esse exemplo que é muito comum, de uma mercadoria que vem de um estado para o outro com ICM de 4% e o imposto interno sendo 18%. Portanto, a diferença de 18 por 4 é 14%. Mas pode acontecer de estados cobrarem sobre o produto nacional, então que tem aquela regra lá do 7 ou 12%. Então vamos imaginar que o imposto que vem do outro estado é 12% e a alíquota interna é 18%. Então a diferença seria 6%, e assim por diante. Bastante simples. Na nota fiscal com que esse fornecedor está mandando o produto lá de fora do estado para o teu estado, lá tem especificado qual que é a alíquota que está sendo utilizada. Então aí você faz essa continha que nós acabamos de falar. A alíquota interna, menos essa alíquota que está na nota fiscal, você sabe qual que é o percentual. Espero que esse vídeo tenha sido de alguma forma útil para você. Se tiver outras dúvidas que não foram mencionadas aqui, escreve nos comentários e eu vou tentar, na medida do possível, responder ou ir atrás de quem pode responder por vocês.